Capítulo 6. Antigamente, faz tempo, nos anos da minha infância distante, perdida para sempre, eu gostava de chegar pela primeira vez a um lugar desconhecido. Não importava o que fosse, um vilarejo, uma pobre cidadezinha da província, uma aldeia, um arraial, muita coisa interessante descobria ali o meu curioso olhar de criança. Qualquer construção, qualquer coisa que ostentasse o sinal de alguma peculiaridade, o que quer que fosse, tudo me fazia parar, tudo me espantava. Podia ser um edifício público, de pedra, de arquitetura bem conhecida, com metade das janelas falsas, destacando-se solitário entre o monte de humildes casinhas térreas, de toras mal descascadas, ou uma cúpula redonda, bem acabada, toda revestida de chapas de ferro branco, erguendo-se sobre uma igreja nova, caiada de branco como a neve. Ou uma feira, ou um janota provinciano perdido no meio da cidade. Nada escapava à minha jovem e aguda observação, e de nariz para fora do carro em que viajava, eu olhava tanto para o corte inusitado de alguma sobrecasaca, como para os caixotes cheios de pregos, de cera amarela, de passas e de sabão, que entrevia de passagem nas portas das vendas, junto com potes de confeitos moscovitas embolorados. Olhava também para o oficial de infantaria que ia passando, vindo de sabe-Deus de que distrito, para o tédio provincial, e para o mercador de casaco de couro da Sibéria, que passava voando no seu carrinho ligeiro e seguia-os em pensamento na sua pobre vida. Se passava um funcionário de província, já lá estava eu imaginando. Aonde será que ele vai? A uma recepção na casa de um companheiro ou à sua própria casa, para, depois de passar meia hora nos degraus da entrada à espera do anoitecer, sentar-se para jantar cedo com a mãe, a irmã, a cunhada e toda a família. E sobre o que conversarão à mesa quando uma criadinha de colares no pescoço ou um moleque de casaco grosso lhes trouxer, já depois da sopa, uma vela de sebo num velho castiçal da família? Passando perto da aldeia de algum proprietário, eu olhava curioso para um alto e esguio campanário de madeira ou para uma velha, ampla e escura igreja também de madeira. De longe acenavam-me alegremente, por entre a folhagem das árvores, o telhado vermelho e as brancas chaminés da casa senhorial, e eu esperava, impaciente, que se abrissem para ambos os lados os jardins que a escondiam, e ela me aparecesse em todo o seu aspecto exterior, naquele tempo, para mim, ainda nada vulgar. E por esse exterior eu procurava adivinhar quem seria o próprio dono da casa, se seria gordo, se teria filhos homens, ou quem sabe meia dúzia de filhas, moças de riso cristalino, folgueados de menina, e como nos contos de fadas, a sempre formosa irmã caçula, e se elas teriam olhos negros, e se o pai seria um homem alegre, ou taciturno como o mês de setembro nos seus últimos dias, a olhar para o calendário e a falar do centeio e do trigo, assuntos tão enfadonhos para a juventude. Agora, é com indiferença que me aproximo de qualquer aldeia desconhecida e vejo com indiferença o seu aspecto banal. Meus olhos frios não lhe acham graça, não me diverte o que em anos passados despertaria uma expressão viva no meu rosto, riso e conversas intermináveis, e que agora passa sem tocar-me, e meus lábios imóveis guardam um silêncio incurioso. Minha mocidade! Minha inocência! Enquanto Tchitchikov pensava na alcunha que os camponeses haviam posto em Pliushkin e ria-se intimamente dela, nem percebeu que já penetrara no centro de uma grande aldeia com muitas isbás e ruas. Mas logo teve de tomar conhecimento disso, graças a um vigoroso solavanco produzido pelo calçamento de madeira, ao lado do qual o de pedra da cidade era brincadeira. As toras desse calçamento, como teclas de piano, levantavam-se e abaixavam-se, subiam e desciam, e o viajante incauto adquiria ou um galo na nuca ou uma equimose na testa, ou acontecia que até mesmo acabasse por morder, e muito dolorosamente, a própria língua com os próprios dentes.
Chichikov notou algo de estranhamente decrépito em todas as casas da aldeia. As toras das isbás estavam velhas e escuras. Muitos telhados estavam furados como peneiras, e de alguns sobrava apenas a cumeeira e as vigas laterais, como as costelas de um esqueleto. Aparentemente, os próprios moradores tinham acabado de arrancar sarrafos e coberturas, raciocinando com toda a razão que durante a chuva esses telhados não os protegiam, e com bom tempo não eram necessários, e de resto não havia motivo para ficarem enfornados dentro das casas, quando tinham espaço de sobra tanto no botequim como na grande estrada, ou onde bem entendessem. As janelas dos casebres não tinham vidraças, algumas delas estavam tapadas com trapos e roupas velhas. As sacadinhas de balaústres, que não se sabe por quê, costumam adornar algumas isbás russas, estavam tortas e enegrecidas de maneira nada pitoresca. Por trás das casinhas, em muitos lugares, havia longas filas de enormes medas de trigo, ali esquecidas havia muito tempo. Tinham a cor de tijolo velho mal cozido. Nos cumes crescia toda sorte de capim silvestre e até espinheiros se agarravam nelas pelos lados. O trigo, ao que parecia, pertencia ao dono da aldeia. Por detrás das pilhas de trigo e dos decrépitos telhados, surgiam e brilhavam no ar transparente, ora à direita, ora à esquerda, conforme as curvas que a sege fazia, as duas igrejas da aldeia, uma ao lado da outra. Uma de madeira, abandonada, e outra de pedra, de paredes amarelinhas, toda manchada e rachada. Aos poucos começou a aparecer a casa senhorial, e finalmente emergiu inteira, onde a cadeia de isbás se interrompia e no seu lugar surgia, como um terreno baldio, uma horta ou plantação de couves, rodeada de uma cerca baixa, parcialmente quebrada. Parecia um velho inválido esse estranho castelo, comprido sem medida. Em alguns lugares era assobradado, em outros térreo. Sobre o telhado escuro, que nem sempre protegia o bastante a sua velhice, apareciam dois mirantes, um defronte do outro, ambos já abalados, despidos da pintura que os cobrira outrora. As paredes da casa mostravam aqui e ali a textura nua do estuque, e via-se, haviam sofrido muito com toda a sorte de intempéries, chuvas, borrascas e mudanças de tempo outonais. Das janelas, só duas estavam abertas, as outras tinham os postigos fechados ou estavam até tapadas por tábuas pregadas. Essas duas janelas, por sua vez, também eram meio cegas. Numa delas destacava-se a mancha escura de um triângulo de papel azul colado no vidro. O velho e vasto jardim, selvagem e abandonado, que se estendia por trás da casa, que continuava depois da aldeia e se perdia no campo, era, ao que parece, a única nota refrescante nessa vasta aldeia, e só ele era verdadeiramente pitoresco na sua deserta amplidão. Qual nuvens verdes e cúpulas de folhas tremulantes, limitavam o horizonte os cumes unidos das árvores de frondes crescidas em liberdade. Um enorme e branco tronco de bétula, de copa arrancada por um raio ou um vendaval, erguia-se no meio dessa massa verde, alto e roliço como uma faiscante coluna de mármore legítimo. Seu cume quebrado em bisel, pontiagudo, que o arrematava à guisa de capitel, destacava-se na sua nívea alvura como um gorro ou um pássaro negro. O lúpulo, que sufocava embaixo os sabugueiros, sorveiros e nogueiras silvestres, passava por cima de todo o cercado e trepava pelo tronco acima, envolvendo a bétula quebrada até a metade, de onde se dependurava, procurando agarrar-se aos cumes das outras árvores, ou pendia no ar, enrolando em argolas os seus fortes ganchos, balouçando levemente ao vento. Aqui e ali as brenhas verdes se separavam, iluminadas pelo sol, e desvendavam no meio delas uma parte funda e escura, como uma negra falce iante, toda mergulhada na sombra, e mal se divisava lá embaixo uma vereda estreita, balaústres caídos, um caramanchão cambaio, um tronco oco de salgueiro, envolvido por um emaranhado de folhas e galhos ressequidos como espinhos, e de repente um ramo fresco de bordo,
que estendia ao lado suas verdes folhas patas, debaixo de uma das quais um raio de sol, penetrando lá, Deus sabe como, súbito a metamorfoseava em folha de fogo translúcido, maravilhosamente radiosa naquelas trevas espessas. Mais para o lado, já bem na beira do parque, algumas faias altas, maiores que as outras, suspendiam enormes ninhos de corvos nos seus cumes tremulantes. Algumas delas tinham galhos quebrados, mas não inteiramente destacados do tronco, pendentes dos lados com as suas folhas secas. Em suma, tudo era belo, como não o conseguem criar nem a natureza, nem a arte, mas como pode acontecer quando ambas se encontram juntas. Quando, por cima do trabalho humano, muitas vezes atabalhoado e sem sentido, passa a natureza com o seu cinzel definitivo, aliviando as massas pesadas, destruindo a grosseira simetria e a pobreza da planificação simplória e nua, infundindo maravilhoso calor a tudo o que foi organizado com a frieza de uma ordem limpa e meticulosa. Após uma ou duas voltas, nosso herói encontrou-se finalmente na frente da própria casa, que lhe pareceu agora ainda mais taciturna. Um mofo esverdeado já recobria a velha madeira da cerca e do portão. Um sem número de construções, dependências para criadagem, galpões, armazéns, porões, visivelmente envelhecidos, enchia o pátio. Perto delas, à direita e à esquerda, viam-se outros quintais. Tudo testemunhava que antigamente ali fervilhara uma vida intensa em larga escala, mas agora tudo tinha um aspecto sombrio e abandonado. Não se percebia nada que emprestasse alguma vida ao quadro, nem portas que se abrissem, nem gente que passasse, nada que indicasse alguma faina, alguma ocupação doméstica viva. Só o grande portão principal estava aberto, e isso mesmo porque um mujique acabava de entrar com uma carreta carregada, coberta por uma esteira, como que surgido de propósito para dar uma aparência de vida a esse lugar esmorecido. Em outra hora, também ele estaria trancado a 7 chaves, pois da alça de ferro pendia um cadeado gigante. Ao lado de uma das construções, Chichikov percebeu logo um vulto que começou a discutir com o mujique que acabava de chegar com a carreta. Durante algum tempo não conseguiu distinguir a que sexo pertencia o vulto, se era um camponês ou uma camponesa. A sua roupa era de um gênero muito indeterminado, muito parecido com um roupão feminino. Na cabeça trazia uma carapuça, dessas que são usadas pelas servas domésticas, mas a voz da personagem pareceu-lhe um tanto roufenha demais para uma mulher. Ah, é mulher, pensou consigo mesmo e logo acrescentou. Não é, não. Mas é claro que é mulher, disse ele por fim, examinando-o melhor. O vulto, por seu lado, olhava para ele com a mesma insistência. Aparentemente, um visitante não constituía novidade para ele, porque examinou não só a ele, como também a Selifã e aos cavalos, começando pelo rabo e acabando pelo focinho. Pelo molho de chaves que trazia à cintura e pelas palavras bastante pesadas com que descompunha o mujique, Chichikov concluiu que se tratava da despenseira. — Escuta aqui, titia, disse ele saindo da sede. — O teu patrão... — Não está, interrompeu a mulher, sem esperar pelo fim da pergunta, e um momento depois acrescentou. — E o que precisa dele? — Tem um negócio. — Entre na casa, disse a despenseira, voltando-lhe as costas sujas de farinha, com um grande rasgão mais abaixo. Chichikov entrou no vestíbulo amplo e escuro, do qual soprava um bafo frio, como de um porão. Do vestíbulo passou para um aposento, também escuro, parcamente iluminado por uma luz que se filtrava através de uma larga fresta embaixo da porta. Abrindo essa porta, ele encontrou-se finalmente na claridade e ficou estarrecido diante da desordem que se descortinou aos seus olhos. A impressão era de que estavam raspando os soalhos da casa inteira e tinham amontoado ali, provisoriamente, toda a mobília. Sobre uma das mesas havia até uma cadeira quebrada e, ao lado dela, um relógio de pêndulo parado, no qual uma aranha já havia tecido sua teia. Ali mesmo, encostado do lado contra a parede,
havia um armário cheio de prataria velha, frascos de cristal e porcelana chinesa. Sobre o burô marchetado de mosaico de madrepérola, que em parte já se desprendera e deixara atrás de si apenas uns pequenos regos amarelos, cheios de cola, havia uma porção de coisas de toda a espécie, um monte de papeluchos cobertos de escrita miúda, seguros por um peso de mármore em forma de ovo, um livro muito antigo encadernado em couro vermelho, um limão todo seco, do tamanho de uma avelã, um braço de poltrona quebrado, um cálice com um líquido não identificado e 3 moscas, coberto por uma carta, um pedacinho de lacre, um farrapo de pano apanhado não se sabe onde, 2 penas sujas de tinta, secas como se fossem tísicas, um palito de marfim totalmente amarelecido, com o qual o dono da casa, de certo, já escarafunchara os dentes antes da invasão de Moscou pelos franceses. As paredes, muito apertados e sem ordem alguma, pendiam alguns quadros. Uma gravura comprida e amarela de uma batalha qualquer, com enormes tambores, soldados bradando de chapéus de 3 bicos e cavalos afogando-se, sem vidro, montada numa moldura de mogno com finos filetes de bronze e argolas de bronze nos cantos. Ao lado dela ocupava metade da parede uma enorme pintura enegrecida, feita a óleo, representando flores, frutas, uma melancia talhada, um focinho de javali e um pato pendurado de cabeça para baixo. Do meio do teto pendia um lustre num saco de lona, que de tanto pó já parecia um casulo de bicho da seda, dentro do qual está a larva. No canto do aposento amontoava-se tudo o que era mais grosseiro e indigno de ficar em cima das mesas. O que exatamente se encontrava naquele monte era difícil de definir, porque a poeira em cima dele era tanta que as mãos de quem ousasse tocá-lo transformar-se-iam logo em luvas. O que se percebia melhor era um pedaço de pá quebrada e uma sola de bota velha que apareciam mais à superfície. Jamais se poderia dizer que neste aposento pudesse morar um ser vivo, se a sua presença não fosse denunciada por uma carapuça velha e surrada que estava em cima da mesa. Enquanto Chichikov examinava todo aquele estranho ambiente, abriu-se a porta lateral e entrou a mesma despenseira que ele havia visto no quintal. Mas só agora ele percebeu que se tratava não de uma despenseira, mas antes de um despenseiro. Em todo caso, uma despenseira não costuma fazer a barba, enquanto este, pelo contrário, a fazia, e ao que parece, muito raramente, porque o seu queixo, junto com a parte inferior da bochecha, parecia uma daquelas raspadeiras de arame de ferro com as quais se limpam os cavalos nas estrebarias. Chichikov, assumindo uma expressão interrogativa, esperava impaciente pelo que lhe iria dizer o despenseiro. O despenseiro, por sua parte, também esperava pelo que Chichikov tinha para lhe dizer. Finalmente, Chichikov, admirado com o estranho mal-entendido, aventurou-se a perguntar. — E então, o teu patrão, está no seu quarto ou o quê? — Aqui está o patrão, disse o despenseiro. — Onde? — repetiu Chichikov. — Que tem o senhor, paizinho? Está cego? — perguntou o despenseiro. — Ora essa, o patrão sou eu mesmo. Aqui o nosso herói teve de dar um passo para trás sem querer e fitou o outro fixamente. Já tivera oportunidade de encontrar toda a sorte de pessoas, até mesmo algumas que nós e o leitor jamais teremos ocasião de conhecer, mas uma personagem como essa ele ainda não havia visto. Seu rosto não apresentava nada de especial. Era quase igual ao de muitos velhotes magros. Só o seu queixo é que era muito proeminente, projetava-se tanto para a frente que ele era obrigado a cobri-lo com o lenço a todo o momento, para não babar em cima dele. Os olhinhos miúdos ainda não se tinham apagado e corriam por baixo das sobrancelhas cabeludas como ratos, quando, pondo o focinho pontudo para fora das tocas escuras, orelhas empinadas e bigodes em riste, sondam os arredores, a ver se não há algum gato ou algum garoto travesso escondido por perto e farejam desconfiados o próprio ar. Muito mais notável era a sua indumentária. Não existem modos nem meios de decifrar de que elementos se compunha o seu roupão.
As mangas e as abas superiores estavam tão ensebadas e lustrosas que pareciam couro da Rússia, daquele que se usa para fazer botas. Atrás, em vez de 2 abas, pendiam 4, das quais escapavam tufos de algodão. Também no pescoço ele trazia enrolado algo difícil de entender, uma meia ou uma liga ou uma faixa para a cintura, mas de modo algum uma gravata. Em suma, se Chichikov o encontrasse, assim, ataviado, na porta de alguma igreja, com certeza lhe daria 2 copequês de esmola. Porque é preciso dizer, para a honra do nosso herói, que ele tinha um coração compassivo e jamais conseguia conter-se e não dar a um pobre 2 copequês de esmola. Porém, diante dele não estava um mendigo, diante dele estava um pomietchik, um proprietário rural. E esse proprietário era senhor e dono de mais de 1000 almas, e que alguém tentasse encontrar outro que possuísse mais trigo em grão, farinha ou simplesmente em medas, cujos depósitos, armazéns e secadouros estivessem mais repletos de lonas, lãs, linhos, peles de carneiro cruas e curtidas, peixes secos e toda sorte de legumes e carnes defumadas. Alguém que desse uma olhadela no seu quintal dos fundos, onde, preparadas para a reserva, veria tais quantidades de utensílios de madeira e louça nunca usados, que julgaria encontrar-se na grande feira em Moscou, para onde acorrem todos os dias atarefadas sogras e noras, com as suas cozinheiras, para fazer suas provisões domésticas, e onde branqueja aos montes toda a sorte de madeira trabalhada, lavrada, aplainada, torneada e traçada, tonéis, manjedouras, tinas, odres, jarras com bicos e sem bicos, cestas, peneiras, bacias onde as campônias põem os seus fusos e toda a sorte de tralha, caixas de álamo fino, curvado, caixas cilíndricas de bétula trançada e tanta coisa a mais que se usa na Rússia rica e pobre. Para que fim, indagar-se-ia, precisava Pliushkin de tamanho despropósito de semelhantes artefatos. Uma vida inteira não bastaria para usá-los, até mesmo em 2 domínios do tamanho daquele seu, mas mesmo aquilo tudo lhe parecia pouco. Nunca satisfeito com o que tinha, ele saía todos os dias para andar pelas ruas da sua aldeia, espiando embaixo das pontes e das passarelas, e tudo o que lhe caía nas mãos, fosse uma sola velha, um trapo de mulher, um prego de ferro, um caco de barro, tudo ele carregava para sua casa e punha naquele monte que Chichikov vira no canto do aposento. Lá vai o pescador para a pesca, diziam os campônios, quando o viam sair para suas caçadas. E com efeito, depois da sua passagem não era mais preciso varrer as ruas. Se acontecia a um oficial em trânsito perder uma espora, num ápice essa espora ia parar no já conhecido monte. Se uma camponesa distraída esquecia seu balde junto do poço, ele carregava também o balde. Entretanto, se um mujique esperto o apanhava em flagrante, não discutia e devolvia o objeto subtraído. Mas se este chegava a ir parar no monte, Deus! Jurava que a coisa lhe pertencia, que fora por ele comprada a algures de alguém, ou lhe fora legada pelo avô. No seu quarto apanhava do chão tudo o que via. Um pedacinho de lacre, um papelucho, uma peninha, e colocava tudo na escrivaninha ou no beiral da janela. E, no entanto, tempos houve em que ele fora apenas um patrão parcimonioso. Era casado, homem de família, e os vizinhos vinham visitá-lo para almoçar com ele e aprender administração doméstica e sábia economia. Tudo transcorria ativamente e funcionava em compasso regular. Os moinhos giravam, moviam-se os engenhos, trabalhavam as fábricas de tecidos, as bancas de carpintaria, as tecelagens. Em toda parte penetrava o olho perscrutador do dono, e, como aranha diligente, ele percorria, atarefado, mas desenvolto, todos os recantos da sua teia de grande proprietário rural. Suas feições não refletiam sentimentos demasiado fortes, mas tinha olhos inteligentes. Sua fala era impregnada de experiência e conhecimento do mundo, e o visitante sentia prazer em ouvi-lo. A patroa, cordial e falante, era famosa pela hospitalidade.
Ao encontro do hóspede saíam 2 meninas bonitinhas, as filhas, ambas louras e viçosas como rosas. E vinha correndo o filho, garoto travesso que beijava todo mundo, sem se importar se a visita gostava ou não de semelhante recepção. Todas as janelas da casa ficavam abertas. No mezanino ficavam os aposentos do preceptor, um francês de barba muito escanhoada, grande caçador, que sempre trazia para o almoço marrecos ou perdizes, e às vezes apenas ovos de codorna, com os quais mandava fazer uma omelete para si mesmo, porque na casa ninguém mais a comia. No mezanino morava também a sua compatriota, governanta das 2 senhoritas. O dono da casa apresentava-se à mesa de sobrecasaca, um pouco usada, é verdade, mas arrumada, os cotovelos em ordem, sem remendos em lugar algum. Mas a boa senhora da casa faleceu. Parte das chaves, e com elas parte das preocupações miúdas, passou para ele. Pliushkin tornou-se mais inquieto e, como todos os viúvos, mais desconfiado e mais avaro. Não podia confiar inteiramente na filha mais velha, Alexandra Stepanovna, e com razão, porque Alexandra Stepanovna não demorou a fugir com um capitão de cavalaria. Deus sabe de que regimento. E casou-se com ele às pressas, numa igreja da aldeia, por saber que o pai não gostava de oficiais por um estranho preconceito, segundo o qual todos os militares eram jogadores e esbanjadores. O pai mandou-lhe ao encalço a sua maldição, mas não se deu ao trabalho de persegui-la. E a casa ficou ainda mais vazia. O proprietário começou a mostrar sinais cada vez mais evidentes de avareza, e as cãs, fiéis companheiras que surgiram na sua áspera cabeleira, ajudaram-na a desenvolver-se ainda mais. O preceptor francês foi despedido porque chegara o tempo do serviço militar do filho. Madame foi enxotada porque se descobriu que ela não estava isenta de culpa no caso do rapto de Alexandra Stepanovna. O filho, tendo sido despachado para uma cidade sede de distrito, a fim de conhecer na Câmara, segundo a opinião do pai, um serviço público sério, alistou-se em vez no exército e escreveu ao pai, já depois de engajado, pedindo dinheiro para o fardamento, e está claro que recebeu para isso o que no linguajar do povo se chama uma figa. Por fim, morreu-lhe a filha mais velha e o velhote ficou só, o único dono, proprietário e guardião das suas riquezas. A vida solitária alimentou-lhe fartamente a avareza, a qual, como é sabido, tem uma fome de lobo, e quanto mais come, mais insaciável se torna. E os sentimentos humanos, que já não eram nele muito profundos, foram se esmaecendo mais e mais, e a cada dia que passava alguma coisa se perdia nessa já gasta ruína. E nisso aconteceu-lhe, como que de propósito para confirmar a sua opinião a respeito dos militares, que o filho perdeu tudo o que tinha no baralho. Então ele lhe mandou, do fundo da alma, a sua maldição paterna, e nunca mais quis saber sequer se o filho existia no mundo ou não. A cada ano que passava, fechavam-se mais janelas na sua casa, até que por fim sobraram só 2, das quais uma, como o leitor já sabe, estava tapada com papel. De ano em ano foram se perdendo de vista as partes mais importantes da sua organização agrícola e industrial, e sua mesquinha atenção voltava-se para os papeluchos e as penas de escrever que colecionava no seu quarto. Tornava-se cada vez mais intratável para com os compradores que vinham adquirir os seus produtos. Os mercadores regateavam, e por fim abandonaram-no de todo, comentando que aquele era um demônio em forma de homem. O feno e o trigo apodreciam, as pilhas e medas transformavam-se em verdadeiro estrume, nem que fosse para adubar plantações de couve. Nos porões a farinha virava pedra e só se podia parti-la a machadadas, e nos linhos, lãs e tecidos domésticos dava medo tocar, porque se desfaziam em pó. Ele mesmo já esquecia quanto e o que possuía, e só lembrava em que lugar do armário ficava um certo frasco com os restos de alguma aguardente, no qual ele fizera uma marca para que ninguém a bebesse às escondidas, e de onde se encontravam suas penas de escrever e o pedacinho de lacre.
E, no entanto, os proventos da propriedade continuavam a entrar como dantes. O mujique era obrigado a trazer o mesmo tributo, cada camponesa era obrigada a contribuir com a mesma quantidade de nozes, a tecelã tinha de fornecer a mesma quantidade de pano, e tudo isso era amontoado nos depósitos, e tudo se transformava em podridão e frangalhos, até que ele mesmo tornou-se uma espécie de frangalho da humanidade. Alexandra Stepanovna veio um par de vezes com o filho pequeno, na tentativa de conseguir alguma coisa do pai. Ao que parece, a vida de campanha com o capitão de cavalaria não era assim tão atraente como lhe parecera antes das bodas. Pliushkin, entretanto, perdoou-lhe e até deixou o netinho brincar com um botão que estava em cima da mesa, mas dinheiro não lhe deu nenhum. De outra feita, Alexandra Stepanovna chegou com 2 pequerruchos e trouxe-lhe um bolo e uma bata nova, porque para a bata que o papai usava dava não só pejo, mas até vergonha de olhar. Pliushkin acarinhou ambos os netos e, colocando um sobre o joelho direito e outro sobre o esquerdo, fê-los balançar totalmente como se andassem a cavalo. Ficou com o bolo e com a bata, mas não deu à filha absolutamente nada. E com isso foi-se embora Alexandra Stepanovna. Em suma, era dessa categoria o latifundiário que estava diante de Chichikov. É bom esclarecer que semelhante fenômeno raramente aparece na Rússia, onde todos gostam mais de se abrir e se espalhar do que de se encolher, e ele se torna ainda mais surpreendente porque ali mesmo, na vizinhança, é fácil encontrar um pomietchik, farrista e mão aberta, que esbanja dinheiro com todo o ímpeto e largueza senhorial russos e que, como se costuma dizer, queima a vida por ambas as pontas. O viajante desprevenido para estupefato diante da sua suntuosa residência, a matutar em que príncipe será esse que surgiu de repente no meio dos pequenos proprietários obscuros. Parecem castelos as suas brancas mansões de pedra, com sua infinidade de chaminés e mirantes, ladeadas por alas e cercadas por um rebanho de pavilhões e toda sorte de alojamentos para hóspedes. E quanta coisa ele não oferece! Espetáculos, festas, bailes. A noite inteira resplandece o parque, iluminado por tochas e lampiões e animado por música incessante. Metade da província, engalanada e festiva, passeia e se diverte debaixo das árvores, e ninguém se assusta ou fica impressionado quando, teatralmente iluminado pela luz artificial, salta do maciço verde um galho nu, e por causa disso, lá no alto, parece mais escuro, mais sombrio e muito mais ameaçador o firmamento noturno. E lá em cima, longe, farfalhando a folhagem e afundando-se mais nas trevas espessas, balouçam indignados os taciturnos cumes do arvoredo contra esse brilho vulgar que, embaixo, põe a nu as suas raízes. Pliushkin já estava lá parado havia vários minutos sem pronunciar uma palavra, mas Chichikov ainda não conseguira iniciar a conversa, desconcertado tanto pelo aspecto do próprio dono como de tudo aquilo que havia no seu aposento. Durante muito tempo não conseguiu encontrar uma maneira de abordar o assunto que motivara a sua visita, e já ia enveredando pela explicação de que, impressionado com a fama das raras virtudes e qualidades de caráter do anfitrião, sentira-se no dever de trazer-lhe pessoalmente os protestos do seu respeito, mas caiu em si, sentindo que assim já era demais. Relanceando mais um olhar de soslaio sobre tudo o que enchia o quarto, Chichikov sentiu que as palavras virtudes e raras qualidades de caráter podiam ser vantajosamente substituídas pelas palavras economia e ordem, e por isso, modificando neste sentido o seu discurso, acabou dizendo que, impressionado pela sua fama de homem econômico e extraordinário administrador de suas propriedades, considerou seu dever fazer-lhe essa visita para conhecê-lo e trazer-lhe pessoalmente os protestos do seu respeito. Está claro que teria sido possível inventar um pretexto diferente e melhor, mas acontece que naquele momento nada de diferente lhe veio à cabeça. Em resposta,
Pliushkin balbuciou qualquer coisa por entre os lábios, porque dentes não havia, mas precisamente o que não se sabe. Provavelmente o sentido geral era: vai para o diabo que te carregue com os teus respeitos. Mas como a hospitalidade entre nós é tão enraizada que até um avarento não tem forças para transgredir suas leis, ele acrescentou no mesmo instante, um pouco mais compreensivelmente: tenha a bondade de sentar-se. Faz muito tempo que eu não recebo visitas, disse ele, e devo confessar que não encontro muita vantagem nelas. Inventaram esse costume indecoroso de se visitarem uns aos outros, e a ordem doméstica é que sofre, e ainda se é obrigado a dar feno aos cavalos. Eu já almocei há muito tempo e a minha cozinha é baixa, péssima. A chaminé está em ruínas. Se mando acender o fogão, posso provocar um incêndio. Então é assim, pensou consigo Chichikov. Ainda bem que na casa do Sobakevich pude consumir um pastel e um naco de lombo de carneiro. Até parece uma piada de mau gosto, mas não me resta um único punhado de feno em toda a casa, continuou Pliushkin. E com efeito, posso evitar isso? A terra é pouquinha, os mujiques são preguiçosos, não gostam de trabalhar, só pensam em escapulir para o botequim. Se não me cuido, acabo tendo que sair pelo mundo a pedir esmolas depois de velho. E, no entanto, chegou aos meus ouvidos, observou Chichikov delicadamente, que o senhor possui mais de 1000 almas. Quem foi que disse isso? O senhor, paizinho, devia ter cuspido no olho de quem lhe disse tal coisa. Aquele gaiato com certeza queria divertir-se à sua custa. Falam em 1000 almas, mas que tentem comprá-las, não encontrarão nada. No ano passado, a maldita febre exterminou um monte de camponeses meus. Não diga. E exterminou muitos? Exclamou Chichikov, condoído. Sim, foram-se muitos. E, com licença da pergunta, quantos foram os mortos em números? Umas 80 almas. Não é possível. Eu não iria mentir-lhe, paizinho. Permita-me mais uma pergunta. Essas almas, suponho que o senhor as conta a partir do dia da entrega da última lista de recenseamento. Se fosse assim, eu ainda daria graças a Deus, disse Pliushkin. Mas o pior é que, daquele dia até agora, já serão umas 120. Deveras? 120? Exclamou Chichikov e até ficou um pouco boquiaberto de espanto. Sou velho demais, paizinho, para começar a mentir. Já estou na 7ª dezena da vida, disse Pliushkin. Parecia que tinha ficado um tanto abespinhado com aquela exclamação quase jubilosa. Chichikov percebeu que de fato não ficava muito decente, tamanha falta de sensibilidade para com a desgraça alheia, razão pela qual suspirou imediatamente e expressou suas condolências. Condolências não enchem o bolso, disse Pliushkin. Aqui por perto mora um capitão, sabe-se lá de onde ele surgiu, que insiste em que é meu parente. Titio, e beija minha mão, e quando começa a expressar suas condolências, faz tamanha choradeira que tenho de tapar os ouvidos. Tem a cara toda vermelha, na certa, bebe até cair. Deve ter perdido todo o dinheiro durante o serviço ativo como oficial, ou alguma atriz de teatro lhe arrancou tudo o que tinha. Por isso, agora, ele me vem com as condolências. Chichikov tentou explicar que as suas condolências eram de espécie muito diferente das do capitão e que ele estava disposto a prová-lo com atos e não palavras vãs. E em seguida, sem rodeios, ali mesmo manifestou sua disposição de tomar a si a obrigação do pagamento dos impostos por todos os camponeses falecidos em tão tristes circunstâncias. Essa proposta, ao que parece, apanhou Pliushkin totalmente de surpresa. Com os olhos esbugalhados de espanto, ele quedou-se a fitar demoradamente o visitante e por fim perguntou. Diga-me, paizinho, o senhor não serviu no exército militar? Não, respondeu Chichikov com certa astúcia. Servi no serviço civil. No civil? Repetiu Pliushkin e começou a mastigar com as gengivas como se estivesse comendo. Mas como pode fazer isso? Seria um prejuízo para o senhor. Para lhe ser agradável, não hesitarei em arcar até com um prejuízo. Ai, meu paizinho, ai, meu benfeitor, exclamou Pliushkin, sem perceber, na sua alegria, que do nariz lhe começou a surgir o rapé, de um modo bem pouco pitoresco, à maneira de café grosso, e que as abas da sua bata, abrindo-se,
mostraram um traje nada apropriado para exibição. Ah, que consolo trouxe para este pobre velho! Ai, meu Deus do céu! Ai, meus santos! E Pliushkin não conseguia dizer mais nada. Mas não passou nem um minuto e esta felicidade, que surgira tão de repente na sua cara inexpressiva como pau, sumiu com a mesma rapidez, como se nunca lá tivesse estado, e as suas feições assumiram de novo sua expressão preocupada. Ele até se assoou com o lenço e, enrolando-o numa bola, começou a esfregá-lo no lábio superior. Mas como então? Permita que lhe pergunte e não se zangue. Como assim o senhor se dispõe a pagar o imposto pelas almas todos os anos? E este dinheiro, o senhor pagará a mim ou o recolherá aos cofres públicos? Olhe, vamos fazer o seguinte. Lavraremos um contrato de compra dessas almas como se fossem vivas e como se o senhor as vendesse a mim. Sim, um contrato de compra, disse Pliushkin, pensativo, e pôs-se novamente a mastigar com os lábios. Esse negócio de contrato de compra, isso representa despesas. Os escrivães são os exploradores. Antigamente a gente se livrava deles com 0,5 rublo de cobre e um saco de farinha. Mas agora, vai uma carroça inteira de grão e mais uma cédula vermelha. Tamanha ganância. Não entendo como é que os sacerdotes ainda não deram a devida atenção a estas coisas. Alguém deveria fazer um sermão a respeito. Digam o que disserem, mas ninguém resiste à palavra de Deus. Bem, quanto a ti, acho que resistes, pensou consigo Tchitchikov e acrescentou logo que, pelo respeito que lhe dedicava, estava pronto a arcar também com as despesas da lavratura do contrato. Ouvindo que até as despesas do contrato ele queria tomar a si, Pliushkin concluiu que o visitante devia ser um completo idiota e só estava fingindo que tinha sido funcionário público, mas que na realidade devia ter sido oficial do exército e cortejador de atrizes. Apesar disso, entretanto, não conseguia dissimular sua alegria e desejou toda a sorte de benesses não só a ele, mas até mesmo nos seus filhinhos, sem indagar se ele os tinha ou não. Aproximando-se da janela, bateu com os dedos na vidraça e gritou: Proshka! Um minuto depois, percebeu-se que alguém entrou correndo no vestíbulo, onde ficou um bom tempo a se agitar e a bater as botas, esbaforido, e por fim a porta se abriu e entrou Proshka, garoto de uns 13 anos, de botas tão grandes que ele quase escapava delas a cada passo que dava. O motivo de Proshka usar essas botas enormes já será explicado. Pliushkin tinha para todos os seus criados um único par de botas que devia ficar sempre na antessala. Qualquer um deles que fosse chamado para dentro da casa atravessava todos os quintais descalço, mas entrando no vestíbulo, calçava as botas e, já assim ataviado, entrava na sala. Saindo da sala, deixava novamente as botas no vestíbulo e seguia o seu caminho nas suas próprias solas naturais. Se alguém espiasse pela janela num dia de outono, especialmente num daqueles em que de manhã já começam as primeiras geadas, veria que a criadagem toda executava no pátio uns saltos que dificilmente o mais perito dos bailarinos seria capaz de igualar num palco. Olha só, paizinho, que carantonha, disse Pliushkin a Tchitchikov, apontando com o dedo o rosto de Proshka. É burro como uma porta, mas experimente deixar alguma coisa solta. Vai furtá-la no mesmo instante. O que é que vieste fazer aqui, bobão? Fala! Dize! O quê? Aqui, Pliushkin fez um pequeno silêncio, ao qual Proshka respondeu na mesma moeda. Vai preparar o samovar, estás ouvindo? E pega esta chave aqui e leva-a para a Mavra. Ela que vá para a dispensa. Lá na prateleira está uma torrada que ficou do bolo que Alessandra Stepanova me trouxe quando esteve aqui. É para servir com o chá. Espera, para onde vais? Bobalhão, ei, que bobalhão. Que é que tens? O diabo te faz cócegas nos calcanhares, é? Primeiro ouve o que te dizem. A torrada pode ser que esteja um pouco estragada na parte de cima. Então, essa parte tem que ser raspada com a faca, sem desperdiçar as migalhas, e levada para o galinheiro. E olha aqui, moleque, não vás pôr os pés na dispensa, senão, já sabes, mando dar-te uma surra de vara de bétula para melhorar o sabor. Se estás com um bom apetite agora, será para melhorá-lo mais ainda. Experimenta só entrar na dispensa.
Eu vou ficar olhando pela janela, estás ouvindo? Não se pode confiar neles para coisa alguma, continuou ele, voltando-se para Chichikov, depois que Proshka se retirou junto com as suas botas. E logo depois já começou a olhar também para Chichikov com certa desconfiança. Toda aquela extraordinária generosidade começou a parecer-lhe um tanto inverossímil, e ele pensou consigo: sabe lá o diabo, pode ser que ele não passe de um simples fanfarrão, como todos esses banjadores. Conta uma porção de mentiras só para conversar um pouco e se aproveitar do chá, e depois vai-se embora. Em vista disso, por precaução e também para experimentá-lo, disse que não seria mal se realizassem o contrato de compra o mais cedo possível, porque nunca se sabe o que pode acontecer a um homem. Hoje está vivo e amanhã só Deus sabe. Chichikov declarou-se pronto a lavrar o contrato até naquele mesmo instante e só pediu a lista dos camponeses mortos. Isto tranquilizou Pliushkin. Percebia-se que ele estava tramando alguma coisa e, com efeito, lançando mão das chaves, ele se aproximou do armário e, destrancando a porta, mexeu demoradamente por entre os copos e xícaras e, por fim, articulou: Eu não consigo encontrá-lo, mas eu tinha aqui um excelente licorzinho, se é que alguém não o bebeu. São todos tamanhos ladrões. Mas não será isso aqui? Chichikov viu nas suas mãos um frasquinho envolto em pó como numa malha de lã. É ainda do tempo da minha finada. Foi ela mesma quem fez, continuou Pliushkin. A diaba da despenseira quase que o perde. Enfornou até sem tampar, a canalha. Tinha ficado cheio de insetos e sujeira, mas eu tirei o lixo todo. E agora está limpinho. Vou encher-lhe um cálice. Chichikov procurou esquivar-se de tomar aquele licorzinho, dizendo que já tinha comido e bebido. Já comeu e já bebeu, disse Pliushkin. Mas está claro, um homem de fino trato se conhece logo. Não come e está farto e alimentado. Não é como algum outro, desses gatunos, que quanto mais comida se lhes dá, mais... como o tal capitão. Assim que chega, começa: Titio, diz, dê-me alguma coisa para comer. Eu sou tão tio dele como ele é meu avô. De certo não tem nada para comer em casa, então fica por aí, pelas casas alheias. Mas o senhor queria um rol de todos aqueles parasitas? Como não? Eu, como se tivesse pressentido, anotei-os todos num papel especial, que era para riscá-los por ocasião do próximo recenseamento. Pliushkin pôs os óculos e começou a revolver a sua papelada. Desatando os barbantes de toda sorte de pilhas, brindou o seu hóspede com tamanha nuvem de poeira que este até espirrou. Finalmente extraiu dali um papelucho recoberto de escrita por todos os lados. Os nomes dos camponeses enchiam-no como um enxame de mosquitos. Havia-os de toda a espécie: Paramonov e Pimenov e Panteleimonov, e apareceu até um tal de Grigori, vem, mas não chega. O total chegava a 120 e poucos. Chichikov não pôde deixar de sorrir diante de tamanha fartura. Guardando a lista no bolso, observou para Pliushkin que seria preciso que ele fosse à cidade para a assinatura do contrato. Para a cidade? Mas como assim? E a casa? Como posso deixá-la? A minha gente aqui não presta. Ou são ladrões e velhacos. Num só dia limpam tudo. Não vai sobrar nem um cabide para pendurar o casaco. E o senhor não tem algum conhecido na cidade? Que conhecido? Todos os meus conhecidos ou morreram ou ficaram desconhecidos. Mas espere, paizinho. Tenho sim. Como é que não? Exclamou ele de repente. Mas se o próprio presidente é conhecido meu, até costumava vir visitar-me em tempos idos, como não o conhecer? Éramos companheiros de infância, trepávamos juntos pelos muros. Como é que não é meu conhecido? É conhecido. E como? Poderia escrever para ele, não poderia? Naturalmente, para ele mesmo. E como não? Um conhecido desse? Fomos amiguinhos na escola, E naquela fisionomia petrificada deslizou uma espécie de raio de luz. Expressou-se algo, não um sentimento, mas o pálido reflexo de um sentimento. Um acontecimento semelhante ao emergir das águas de um afogado, cujo aparecimento, já não mais esperado, provoca gritos de júbilo na multidão que se aglomera nas margens.
Mas em vão os esperançosos irmãos e irmãs lhe lançam uma corda e esperam pelo reaparecimento do dorso ou dos braços cansados de lutar. Aquela aparição foi a última. Tudo está mudo, e ainda mais deserta e aterradora se torna, depois disso, a superfície lisa do insensível elemento. Assim também o rosto de Pliushkin, após o perpassar momentâneo de um sentimento, quedou-se ainda mais insensível e mais insosso. Aqui na mesa havia uma folha de papel em branco, disse ele. Mas não sei onde ela foi parar. Os meus criados são os imprestáveis. E começou a procurar em cima da mesa e embaixo da mesa, e por fim pôs-se a gritar. Mavra! Ó Mavra! Ao chamado, acorreu uma mulher com um prato, sobre o qual estava o pedaço do bolo seco, a torrada já conhecida do leitor. E entre os dois teve lugar o seguinte diálogo. Onde foi que meteste o papel, bandida? Juro por Deus, patrão, que não vi papel algum, sem ser aquele pedacinho com que o senhor cobriu o cálice. Pois eu vejo pelos teus olhos que o furtaste. Mas para que eu iria furtar o papel? Não ia servir-me de nada? Eu não sei ler nem escrever? Mentes! Levaste o papel ao sacristão? Ele está sempre rabiscando alguma coisa. Por isso, levaste o papel para ele. Ora, o sacristão, se quiser papel, sabe muito bem onde achá-lo sozinho. Ele se importa bem pouco com o vosso papelucho. Espera só e verás, no dia do juízo final, os demônios vão espetar-te com forquilhas em brasa por causa disso. Vais ver como te assam. E por que haviam de assar-me se não pus um dedo no tal papel? Poderia ser por alguma outra fraqueza de mulher, mas por furto não. Disso ainda ninguém me acusou. Pois vais ver. Os demônios vão espetar-te com ferro em brasa. Vão dizer, toma, gatuna, porque enganavas teu amo. E vão espetar-te com garfos em brasa. Mas eu vou dizer, estou inocente, por Deus, estou inocente, não furtei nada. Mas lá está a vossa folha de papel em cima da mesa, ali. O patrão sempre me acusa sem razão. Pliushkin, com efeito, viu o papel, estacou por um momento, movendo as gengivas, e depois articulou. Mas o que foi que aconteceu? Por que pões a boca no mundo desse jeito? És muito impertinente. Não se pode dizer uma palavra a esta mulher que ela devolve logo uma dezena. Vai buscar fogo para eu lacrar a carta. Anda! Mas espera aí, não vais pegar uma vela de cera. A cera é coisa que se consome. Derreteu, acabou, e não há mais. É prejuízo puro. Vai trazer um graveto aceso, anda! Mavra retirou-se e Pliushkin, acomodando-se na poltrona e lançando mão da pena, ficou ainda algum tempo revirando nas mãos a folha de papel, ponderando se não daria para cortá-la em duas, mas acabou convencendo-se de que não era possível. Então enfiou a pena num tinteiro com um líquido embolorado e muitas moscas no fundo e começou a escrever, desenhando letras que pareciam notas musicais, contendo a todo momento o ímpeto da mão que saltava pela folha toda, grudando avaramente uma linha na outra e lamentando em pensamento o fato de que assim mesmo acabaria sobrando bastante espaço em branco. A este ponto de mesquinharia, sovinice, sordidez, pôde descer aquele homem, pôde transformar-se tanto. Parece possível isto? Tudo parece possível, qualquer coisa pode acontecer com um ser humano. O impetuoso jovem de hoje recusaria horrorizado se lhe mostrassem o seu próprio retrato, depois de velho. Tratai, pois, de levar convosco para o caminho, ao sair dos doces anos da juventude, para a áspera e embrutecedora maturidade. Cuidai de levar convosco todos os impulsos humanos. Não os deixeis pelo caminho. Não podereis recolhê-los mais tarde. É terrível, aterradora a velhice que vos espera no futuro. Ela nada faz retornar, não devolve nada. A sepultura é mais clemente do que ela. Na sepultura se inscreverá: aqui jaz um homem. Mas nada se poderá ler nas linhas insensíveis da desumana velhice. Não teria o senhor algum conhecido ou amigo, disse Pliushkin, dobrando a carta, que tivesse necessidade de almas fugidas? E o senhor tem também almas fugidas? Perguntou Titikov imediatamente, alertado. Pois é, o caso é que tenho. Meu genro fazia as revisões, garantia-me que as almas sumiram sem deixar vestígios,
Mas ele é militar, sabe fazer tilintar as esporas, mas quando se trata de assuntos judiciários... E quantas seriam essas almas fugidas? Dá para umas 7 dezenas. Não. Juro por Deus. Aqui comigo não passa um ano sem que alguém fuja. É uma gente muito comilona. Por falta do que fazer, adquiriram o hábito de se empanturrar, quando nem eu mesmo tenho o que comer. De modo que eu aceitaria por eles o que me dessem. O senhor faça-me esse favor. Diga isso ao seu amigo. Se ele recuperar uma dezena que seja, já ganhará um bom dinheirinho. O senhor sabe que cada alma recenseada vale uns 500 rublos. Ah, não, isto aqui o tal do nosso amigo não vai nem cheirar, disse Titikov com seus botões, e a seguir explicou que para semelhante negócio não se encontraria um amigo em parte alguma, que as despesas legais com um caso dessa natureza não compensam os aborrecimentos que ele dá, e que de resto é melhor cortar as abas do próprio casaco do que ter de se haver com os tribunais, dos quais é bom conservar-se à distância. Mas que, se o Sr. Pliushkin se encontrava realmente num aperto tão grande, ele, Titikov, movido pela simpatia, estava disposto a pagar, mas era coisa tão irrisória que nem valia a pena falar disso. Mas quanto é que o senhor daria por elas? Perguntou Pliushkin, judeificado, as mãos tremendo como azougue. Estou pronto a dar 25 copequês por alma. E como é que o senhor faria a compra? A dinheiro? Sim, à vista, em moeda corrente, no ato. Só que, paizinho, considerando a minha pobreza, bem que o senhor poderia dar-me 40 copequês por alma. Excelentíssimo, disse Titikov. Não só 40 copequês, mas até 500 rublos por alma eu lhe pagaria. Pagaria com prazer, porque vejo um venerável e bondoso ancião sofrendo por culpa de sua própria bondade. Ah, é isso mesmo. Por Deus, é a pura verdade, disse Pliushkin, deixando pender a cabeça e balançando-a compungidamente. É tudo por culpa de minha bondade. Pois é, estás vendo como compreendi o seu caráter num instante. Assim, por que não lhe daria eu 500 rublos por alma? Porém, não possuo os meios. Se quiser, pois não, posso aumentar-lhe 5 copequês por peça, de maneira que cada alma ficará em 30 copequês. Pois não, paizinho, como queira, mas poderia ao menos acrescentar mais 2 copequês por alma. Seja, acrescento mais 2 copequês. Quantas são elas? Parece-me que falou em 70. Não, o total vai a 78. 78. 30 copequês por alma dá... Aqui o nosso herói pensou não mais que um segundo e disse logo. Isso dá 24 rublos e 96 copequês. Ele era forte em aritmética. Imediatamente fez Pliushkin dar-lhe um recibo e entregou-lhe o dinheiro, que este segurou com as 2 mãos e carregou para a escrivaninha, como se estivesse levando uma bacia cheia de líquido, com medo de derramá-lo. Lá chegando, examinou-o mais uma vez e depositou-o, também com 1000 cautelas, numa das gavetas, onde com certeza era seu destino permanecer enterrado até o dia em que o padre Carpo e o padre Policarpo, 2 sacerdotes da sua aldeia, o enterrassem a ele próprio, para a incontida alegria do genro e da filha, e talvez até do capitão que se lhe impingira como parente. Tendo guardado o dinheiro, Pliushkin sentou-se na poltrona e aparentemente já não encontrava mais assunto para a conversa. Então, já se está preparando para ir embora? Disse ele, percebendo um pequeno movimento que Titikov fez apenas para tirar o lenço do bolso. Esta pergunta lembrou-lhe que de fato não havia motivo para se demorar mais. Sim, já está na hora de ir, respondeu ele, pegando o chapéu. E o chá? Não, o chá ficará para um outro dia. E eu, que já mandei preparar o samovar. Confesso que eu mesmo não sou muito amigo de chá. É uma bebida cara e o preço do açúcar também subiu uma barbaridade. Proshka, não preciso mais do samovar. Devolve a torrada à Mavra, estás ouvindo? Ela que a ponha de volta no mesmo lugar, ou melhor... Não, passa-a para cá, eu mesmo vou guardá-la. Adeus, paizinho. Deus o abençoe. Entregue o senhor mesmo a carta ao presidente. Sim, ele que a leia. Ele é velho conhecido meu. E como não? Fomos contemporâneos, amigos de infância. Em seguida, aquele fenômeno estranho, aquele velhote encarquilhado,
Acompanhou-o até o portão do pátio, após o que mandou imediatamente trancar o portão, fez a ronda das despensas, a fim de verificar se estavam em seus postos os guardas que ficavam em todos os cantos, batendo com pés de madeira em tonéis vazios, em vez da costumeira chapa de ferro. Depois disso, foi dar uma vista de olhos na cozinha, onde, sob o pretexto de verificar se os criados estavam bem alimentados, empanturrou-se valentemente de sopa de repolho com papa de trigo, e tendo descomposto todos até o último por ladroeira e mau comportamento, voltou para o seu aposento. Ficando só, ele até pensou em algum modo de recompensar o visitante por tão desmedida, realmente, generosidade. Vou presenteá-lo, pensou consigo mesmo, com o meu relógio de algibeira. É um bom relógio, um relógio de prata. Não é algum reloginho de estanho ou de bronze. Está um pouquinho estragado, mas ele pode mandar consertá-lo. É um homem ainda jovem, precisa de um relógio de algibeira para impressionar a noiva. Ou por outra, não, acrescentou depois de meditar um pouco. É melhor deixá-lo para ele um testamento, para que se lembre de mim depois da minha morte. Mas o nosso herói estava no mais jovial dos estados de espírito, mesmo sem o relógio. Aquela inesperada aquisição era realmente um presente, uma verdadeira dádiva. De fato, diga-se o que disser, não eram só as almas mortas, mas ainda por cima também as fugitivas, e ao todo mais de 200 unidades. Naturalmente, mesmo antes de chegar à aldeia de Pliushkin, ele já pressentia que teria um lucro qualquer, mas jamais poderia ter previsto semelhante cornucópia. Durante toda a viagem, ele esteve excepcionalmente alegre. Assobiava, fazia música com os lábios no punho fechado, à guisa de corneta, e por fim entoou uma canção de tal maneira extraordinária que o próprio Selifã escutou e disse, sacudindo a cabeça: "Ora, veja só como o patrão está cantando." A noite já estava caindo quando se aproximaram da cidade. Luz e sombra se confundiam inteiramente e parecia que os próprios objetos também se misturavam. A viga colorida da barreira assumiu uma cor indefinida. O bigode do soldado de guarda na guarita parecia estar na testa, muito acima dos olhos, e o nariz parecia ter sumido de todo. Solavancos fragorosos deram a perceber que a sege tinha alcançado o calçamento. Os lampiões ainda não estavam acesos, aqui e ali começavam apenas a iluminar-se as janelas das casas, e nos becos e travessas aconteciam as cenas e conversas inseparáveis dessa hora do dia em todas as cidades onde há muitos soldados, cocheiros, trabalhadores e criaturas de um gênero especial, em forma de damas de chapéus vermelhos e sapatos sem meias, as quais, como morcegos, esvoaçam pelos cruzamentos das ruas. Chichikov nem as notava, e não reparou nem mesmo em muitos funcionários fininhos, de bengalinhas, que de certo estavam regressando às suas casas após um passeio pelos subúrbios. De raro em raro chegavam aos seus ouvidos certas exclamações, ao que parece femininas. "Mentes, bêbado, nunca eu admiti tamanha grosseria." Ou então, "Não me ponhas a mão, estúpido. Vem para a delegacia que eu te provo uma coisa." Em suma, aquelas palavras que de repente escaldam como água fervente algum sonhador de 20 anos, quando, voltando do teatro, ele traz na cabeça uma rua da Espanha, uma noite cálida, uma encantadora imagem de mulher, com uma guitarra e cabelos em cachos. Sonhos e devaneios povoam-lhe a imaginação. Ele está nas nuvens, está em colóquio com Schiller, e eis que, de súbito, ressoam nos seus ouvidos as palavras fatais, e ele se vê de novo na terra, e mesmo na Praça do Feno, e até diante do botequim, e de novo começa a pavonear-se diante dele a vida cotidiana. Finalmente, após um solavanco especialmente violento, a sege afundou-se, como numa fossa, nos portões da hospedaria, e Chichikov foi recebido por Petrushka, que, segurando as abas da sobrecasaca com uma das mãos, pois não gostava de que as abas se abrissem, com a outra começou a ajudá-lo a apiar da carruagem. O criado também saiu correndo, de vela na mão e guardanapo no ombro. Se Petrushka ficou contente com o retorno do patrão, não se sabe. Em todo caso, ele e Selifã trocaram piscadelas e a sua fisionomia, geralmente taciturna, desta vez pareceu desanuviar-se um pouco. "O patrão fez um longo passeio", disse o criado, iluminando a escada. "Sim", disse Chichikov, depois de galgar a escada. "E tu, como estás?"
Bem, graças a Deus, respondeu o criado com uma curvatura. Ontem chegou um tenente militar, ocupou o número 16. Um tenente? Não se sabe quem é. Veio de Riazan. Os cavalos são baios. Está certo. Continua comportando-te bem, disse Titikov e entrou no seu quarto. Passando pelo vestíbulo, torceu o nariz e disse a Petrushka. Podias ao menos ter aberto as janelas. Mas eu as abri, disse Petrushka, mentindo. De resto, seu amo sabia perfeitamente que ele estava mentindo, mas já não tinha vontade de discutir. Depois da jornada daquele dia, sentia-se muito fatigado. Tendo pedido o mais leve dos jantares, constante de um simples leitão, despiu-se sem perda de tempo e, enrodilhando-se debaixo do cobertor, adormeceu logo, num sono forte e profundo, um sono maravilhoso como só é dado dormir a aqueles felizardos que não conhecem nem as hemorroidas, nem as pulgas, nem os dotes intelectuais excessivos.